Programa Mercado e Ação retorna agora com essa bela figura, profissional excelente, Renata Gastal, diretora, proprietária da empresa. Aliás, hoje não é, hoje é sócio administrador que se chama, né? O que é o século passado. Da empresa Stagiar. A empresa Stagiar é uma empresa de recrutamento e seleção e a nossa proposta aqui, né, André, é a gente falar um pouco sobre o mercado. O mercado está contratando, o mercado não está contratando, os níveis de exigência. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer. Prazer é nosso em te receber. Como é que está esse mercado de contratação de profissionais? Vocês atuam com estagiários e com profissionais, como é que se diz, não estagiários? Efetivos. Efetivos. Sim. Fala um pouco desse mercado para nós. Tá certo. Sempre que se fala em crise, né, sempre que se usa essa palavra, isso gera uma comoção coletiva, então automaticamente o mercado do recrutamento e seleção sente esse impacto, né, seja ele em função de fato de uma retração das empresas, seja ele por um viés um pouco mais comportamental e emocional dos candidatos. Né, a gente sim percebe que algumas empresas têm retraído as suas decisões e tem talvez demorado um pouco mais de tempo para definir contratações e para, de fato, tomar, às vezes, decisões que eram mais rápidas no passado de aumentar quadro, questões mais estratégicas relacionadas mesmo à seleção de pessoas. Por outro lado, essa é uma roda que não para de girar, porque justamente para o país seguir se desenvolvendo e a gente voltar a alcançar e voltar a melhorar os nossos números, as pessoas têm que seguir sendo contratadas e desenvolvidas. Então, esse é um mercado que ele está em constante movimento, ele não dorme, né? A gente costuma dizer. Há poucos meses atrás existia falta de mão de obra. Ou, como dizia a secretária do Trabalho, mão de obra tem, mas não está encaixando a qualidade disponível com a qualidade desejada. Isso. Então, as empresas, por necessidade, acabavam contratando o que aparecesse na frente, porque eu tenho que botar alguém atendendo mal, atendendo bem, fazendo mal, eu preciso ter pessoas. Uhum. Essa situação se alterou. Hoje o perfil desejado ele é mais rígido. Sim, não sei se eu usaria a palavra rígido, eu acho que talvez ele seja mais exigente. Existe, sim, um aumento, por exemplo, né, o número de instituições de ensino. No passado, existiam 3, 4, né, referência. Hoje, em cada esquina, existe um curso de administração novo. Então, o que acontece? Aumenta o volume de pessoas consideradas candidatos, essa é a palavra que a gente usa, né? Quando a pessoa está querendo uma vaga, ela é um candidato. Por outro lado, a qualificação dessas pessoas tem se tornado um pouco menos... Talvez menor a qualificação. Exato, né? A gente, claro, não tem o poder hoje de julgar que instituição tem uma boa educação ou não, mas a gente percebe essa diferença. Mas ocorreu uma redução no tempo das formações. Sim. São cursos tecnológicos que passaram a se tornar um curso superior e isso faz com que o profissional acabe por ter uma formação de menor tempo. Necessariamente de menor tempo ele acaba abrindo mão de algum conhecimento. E isso se reflete. A gente tem os dois lados, né? A gente costuma dizer que a qualificação mais curta, ela tem um viés mais técnico, de qualificação técnica. Então, a pessoa, existe lá o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. A pessoa que faz um tecnólogo, que faz um curso de curta duração, ela está se especializando no preparo tático para as suas funções. Um bacharelado, uma licenciatura, um curso de maior duração costuma preparar a pessoa também para um desempenho estratégico. Isso não é uma regra, né? Isso depende bastante do estudante, do profissional, mas sim reflete na qualificação total daquele profissional que está entrando no mercado. Necessariamente, o perfil do profissional é que faz a diferença, né? Porque mesmo um curso de menor duração, Exato. Ele pode se preparar, Pode. Ele tem instrumentos, ele tem a disponibilidade da informação, acessos, MBAs, especializações, Exatamente. mestrados. Depende muito do perfil dele de desejar. Com certeza. Não é o curso que vai fazer a... E nem a instituição, né? A gente costuma dizer que a URGS não faz milagre. Então, não basta estudar numa instituição de ensino reconhecida, é bem como tu falaste, assim, é o perfil que faz a diferença. O que mudou no requisito para contratar uma pessoa de uma época em que a atividade econômica era bastante forte,
agora que ela está retraída? Os requisitos que as empresas estão buscando, o que elas estão focando de mais importante? Eu acho que a grande questão é que no passado não tão distante, existia uma possibilidade de, em um maior volume de pessoas dentro de uma equipe, fazer uma composição. Então, eu poderia ter entre 10 funcionários, um que fosse especializado na estratégia, mais 5 que fariam bem a operação. Então, eu conseguia compor dessa forma. Hoje, geralmente, eu tenho orçamento para contratar metade desse pessoal. Então, eu preciso trazer profissionais mais qualificados e mais preparados para suprirem toda essa necessidade. E isso é um desafio aí para quem está recrutando. É interessante. Precisa não só do especialista, mas do generalista que seja especialista em várias áreas. Exatamente. Dá para dimensionar a diminuição do quadro das empresas? Olha, eu não vou trazer aqui um dado oficial, porque a gente trabalha com algumas empresas. É a perspectiva da tua empresa. A gente teve uma percepção, assim, de que no início desse ano, eu poderia dizer que a gente teve uma queda de mais ou menos 30% no volume de vagas. Isso já se estabilizou. Então, o que acontece hoje? O perfil das vagas está diferente. A gente tem, por exemplo, um tipo de recrutamento lá muito especializado, que é o programa de estágio, que as grandes empresas geralmente fazem, que tinha antes um volume de vagas muito maior do que no ano de 2016 até então. Porém, o percentual, por exemplo, de efetivação desses estagiários, a efetivação a gente diz quando o estagiário ele é contratado pela empresa em regime CLT, aumentou bastante. A gente chega a ter 50% de efetivações num programa de estágio de uma grande empresa. Quando no passado a rotatividade era maior, pelo volume de pessoas que entrava, a empresa não tinha condições de reter todos esses profissionais. Então, faziam o seu estágio e acabavam depois voltando para o mercado. Entendi. Salários alterou também? A gente não percebe, de novo, a gente trata com uma fatia muito específica do mercado. Não percebo alteração de salário, percebo um cuidado maior de para quem eu vou dar esse salário. Percebo uma exigência maior das empresas para sim fazer um investimento financeiro em alguém. Mas a gente não percebeu diminuição de valores brutos, assim, não teve esse impacto. Interessante porque a primeira ideia que se tem é que reduzindo a absorção dessa mão de obra, eu diminuiria o salário também. Uhum. Esse é o primeiro raciocínio, mas não se aplica efetivamente como tu estás falando. O que mudou foi a qualificação do profissional desejado. Quais são as formações mais procuradas hoje? Talvez nessa tua lógica inicial, o que eu diria é, o montante pode ter diminuído, O orçamento que a empresa tem para contratar os profissionais pode ter diminuído. Então, hoje, ao invés de eu gastar 10 com cada pessoa que eu contrato, eu gasto 100 com uma pessoa só. E aí ela tem que ter aquele perfil generalista e super qualificado para fazer funcionar o cargo em todas as suas esferas. E aí, entrando nessa questão da formação, a gente percebe um aumento bastante expressivo na procura pelas engenharias. A administração é um curso que nunca deixa de ser procurado, mas a gente entende que as engenharias especificamente, o nosso entendimento desse aumento é justamente por ser uma formação muito densa, Eles têm um conhecimento teórico muito forte, mas também são preparados para atuar em áreas distintas da sua especialidade específica. Então, eu diria assim que esses dois cursos são os campeões de audiência nas nossas seleções. Bom, eu não pensei que engenharia fosse tão forte. Está crescendo bastante. Me surpreendeu. Qual é o comportamento, qual é a postura? Principalmente o estagiário. O estagiário não é bem o nosso público, mas papai, traga seu filho para nos assistir. Qual é a postura legal para um estagiário ter uma chance maior de sucesso? Porque às vezes a própria insegurança, a própria postura acaba fazendo com que ele perca espaço. Uhum. A gente costuma dizer que uma seleção bem feita, ela também vai atrás da característica correta para aquela profissão, A gente ouve muito se falar, e isso não só para os estágios, que sempre o profissional mais atraente para o mercado vai ser aquele com poder de comunicação, com capacidade de liderança. E isso é secundário, isso algumas funções vão exigir, outras não. A grande questão eu entendo que é o profissional dar o máximo do seu potencial.
né? Poder ter autoconhecimento, entender quais são suas fortalezas, quais são as suas fraquezas e ir atrás do desenvolvimento daquele potencial para cumprir, então, com essa demanda do mercado de ser um pouco mais... Tu usaste a palavra generalista e acho que se aplica, né? Nós agora, alguns dizem que chegamos ao fundo do poço, enfim, etc. E para a área de recursos humanos também, e como tu falaste, diminuiu a demanda por candidatos nesse momento. Qual é a expectativa das empresas de recursos humanos, de contratação, de seleção, de recrutamento, para esses meses futuros? Bem, eu acho que a adaptação, né, ao momento é sempre a resposta. A gente passa se adaptando e tentando acompanhar esse movimento do mercado. A gente entende que justamente adaptar o processo de seleção a isso que as empresas estão buscando traz também para o candidato a oportunidade de conhecer que demanda é essa. Então, se no passado era suficiente eu ir lá e me aplicar, hoje talvez eu precise me conhecer melhor e chegar mais preparado na empresa e conhecendo a empresa que eu estou buscando trabalhar, porque eu vou estar concorrendo com um universo muito maior de pessoas. Então, as empresas, não só as empresas, as áreas de recursos humanos das empresas, inclusive, estão tentando qualificar e desenvolver os candidatos para participarem desse momento um pouco mais exigente do mercado, né? Dificultou o vestibular para entrar numa empresa. Então, a gente precisa entrar nessa competição um pouco mais qualificados do que no passado, né? Um pouco mais conhecedores dessa demanda. Acabamos de receber o sinal que acabou o nosso tempo. Agradecemos a tua presença, seja muito bem-vinda e nosso programa está à disposição, sempre que tiveres informações novas, venha. Muito obrigada, estamos à disposição também. Ficamos por aqui agradecendo a sua audiência. Obrigado.